Olá, povo de Deus, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao meu canal aqui no YouTube. Meu nome é Pedro Vitor, estou aqui na série Superando os Obstáculos e eu quero falar um pouco sobre, dar uma continuidade, falando um pouco sobre como superar os obstáculos da vida espiritual, certo? É lógico que deve ser em socorro ou recorrência a Deus, porque sem Deus a gente fica abismado, fica assombrado, a gente fica negativo. Então eu quero lembrar para vocês uma coisa, filosófica, da filosofia, né? Positivismo lógico. Por que a sociedade parou de pensar na razão do positivismo lógico, a viver a sua individualidade? Porque o excesso de liberdade trouxe a libertinagem. Com a libertinagem, a degradação moral e assim a degradação espiritual. As pessoas não sabem o que seguir, ou o que consumir, ou o que fazer para se sentirem saudáveis. Então, assim como o real, que é apreendido na linguagem como existencialidade, sendo assim um trauma, uma passagem para o ato, o real ele é essa substância inefável no qual a gente não consegue encontrar. É como se fosse tentar buscar a formação da matéria, mas a gente não pode ver a formação da matéria, porque a formação da matéria, o ato de ver a formação da matéria impede a formação da matéria. Isso é o real, um segredo, certo? Que está embutido na natureza do cosmos e que a gente não sabe ao certo se uma condição ela é variável ou se ela é invariável, porque ela pode estar nos dois termos da coisa, da subjetividade humana, certo? Então, para sanar alguns problemas psíquicos da subjetividade humana, é necessário fazer um recorte e um exame desse recorte, do seu imaginário, certo? Você recorta o seu imaginário e vê onde é que você está imaginando, você está interpretando, para você não cair, não se iludir, não cair na falha do significante extrapolado, né? Algo que transgrediu a lei, transgrediu a ética, ou que faltou por alguma coisa que não deu certo, não deu devido respeito e que simplesmente deixou para lá. Esse deixar para lá é uma esquisitice, certo? Deixar para lá é uma esquisitice, mas também, se a gente for pensar nesse conceito, deixar para lá, ignorar, é uma defesa psicológica. E as defesas psicológicas são várias. A gente pode ser tanto ignorante e feliz sendo assim, né? Ou então a gente pode escolher o mundo do conhecimento, mas sabendo que não vai ser fácil trabalhar conhecimento de uma forma tão simples, para não ser vaga, né? A gente tem que saber que a condução e a fluência do senso crítico, que é o principal agora, nesses novos tempos que virão, o senso crítico é o que vai dar a distribuição de virtude em cada raiz ou em cada galho que vai produzir seu fruto. Essa distribuição ela é um notório saber, certo? É a verdade, uma verdade que não foi distorcida, por enquanto não. É uma verdade que está nua e crua, por enquanto está tudo certo. Todos nós somos de uma natureza humana, temos que tratarmos como os humanos, humanos divinos, humanos
não deificados, mas humanos, simplesmente humanos, assim como foi os grandes pensadores de todos os tempos, certo? E ainda aqueles pensadores que ajudaram durante todos os tempos a ser mais humano, se aceitar ser humano, não somente ser o seu lado angélico, que também faz parte da capacidade humana, do potencial humano, mas ser humano é uma missão. É uma missão de vida muito importante. Eu fico muito feliz em ser humano, porque é uma missão muito importante de vida. É uma missão especial, é uma missão que traz muitas oportunidades de crescimento moral, de crescimento ético, de crescimento intelectual, de crescimento em capital. E de capital a gente remete de novo à psicanálise, que o capital é toda a estrutura da linguagem analítica, e que esse analítico é um furo justamente dentro dos corpos da estrutura trinitária lacaniana, certo? E por que nós não estamos vivendo de modo castrado, lacaniano? Porque nós estamos pervertendo a ordem, nós estamos extrapolando a ordem do sujeito moderno. A gente vem sendo multiculturais, e esse multicultural, ele, de certa forma, fere um pouco com dignidade, com respeito, com a interlocução do correto, do probo, do admirável, virtudes do que faz bem à saúde, do que é notório também. E esses pequenos heróis aqui na Terra, esses anjos aqui na Terra, né? Essas pessoas que ninguém sabe quem é, mas fazem atos que todos os dias são merecedores de aplausos no mundo inteiro, não só no Brasil. São heróis de vida, mas ninguém os conhece, ninguém nunca ouviu falar neles, ninguém nunca pensou em existir uma pessoa assim de bom coração. E a gente vem melhorando, o mundo vem melhorando nesse sentido também, né? Vem melhorando no sentido de que a paz está prosperando, as coisas estão se argumentando e se organizando dentro dos direitos e dos deveres, dentro da jurisprudência. É claro que a gente não vai criar jurisprudência para tudo, né? O mundo não vai criar jurisprudência para tudo. Existe uma hermenêutica jurídica, certo? Que deve ser respeitada, certo? E o positivismo lógico é a raiz dessa árvore científica, dessa árvore nodal da causa, do efeito, né? E que nós estamos preparados, não em preparação para usufruir do bem do trabalho, certo? E o trabalho começa muito antes de você pensar em trabalhar. O trabalho já começa embutido na espécie humana. O trabalho não é uma fuga, não é um escape, não é nada que te traumatizou. O trabalho é constitucional, direito constitucional. Você tem direito a trabalhar. Se não for por um meio, tem que ser por outro. Você tem que trabalhar, mas seja dentro da legalidade, você tem que trabalhar. Tem que estar trabalhando, certo? Você tem que utilizar seu potencial humano, porque você é um ser divino. Você é um ser de natureza divina, certo? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sabe o que isso significa? Nem eu sei, porque é muito longe, está muito distante, entendeu? Muito distante, mas está tão perto do nosso coração quando a gente sente o carinho, o agrado, o aconchego. Quando a gente reconhece, vê e reconhece, né? É preciso ver para querer? Então vamos lá ver e vamos reconhecer. Vê e reconhece. Vê e reconhece Jesus no sacrário. Vê e reconhece Jesus na adoração. Vê e reconhece Jesus no ano. Vê e reconhece a igreja. Vê e reconhece a religião, a espiritualidade, a multiculturalidade, a pluralidade. E também reconhece fazendo uma desconstrução do que foi hipnoticamente induzido a você.
essa história de desconstrução do logos, desconstrução da razão, veio sendo muito implementado na sociedade. E essa desconstrução da razão é para deixar a sociedade pervertida e louca. Não que ela já esteja pervertida e louca, como se fosse relembrando os velhos tempos. Certo? Os velhos tempos lá do Império, onde Cristo sofreu e muitos cristãos foram perseguidos e as cidades sucumbiram, certo? Eu não estou fazendo aqui nenhuma profetização que nenhuma cidade vai sucumbir, não, por causa dos seus pecados, porque onde há pecados superabunda a graça de Deus. Deus vem auxiliar a humanidade, Deus está sempre auxiliando a humanidade o tempo inteiro. Mas só que nós devemos perceber que para superar os obstáculos como da tristeza, da angústia, do ressentimento, a gente tem que olhar para Deus e pedir para Ele apagar ou remodelar ou sei lá, fazer alguma coisa e cure-nos, salva-nos, liberta-nos, Senhor, dessa dor. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, dessa dor. Liberta-me de meus pecados. Liberta-me de tudo que faz mal. E é isso que eu venho trazendo para vocês agora, nesse capítulo Superando os Obstáculos. Superar um obstáculo que se opõe a você, o que é uma fenda, é um gaze, né? Como se diz. O gaze nada mais é uma palavra em inglês que significa abertura de contemplação. Então, quando você dá uma abertura de contemplação, você imagina e introjeta o significante. Você está flutuando num rizoma, né? Lá da esquizoanálise. Você está flutuando num rizoma. Você territorializou uma perversão. Fetichista, você perverteu e fetichizou uma corrente de ideia. Você idealizou. Mas se a gente for pensar no mundo moderno, que o mundo moderno nunca acabou, o mundo moderno, até que sofreu alguns ataques de algumas escolas de pensamento que acabaram se expandindo muito ao mundo, no mundo inteiro. Eu não vou citar aqui as escolas, não me cabe isso, fazer uma crítica profunda, nem rasa, mas eu quero dizer que é possível sim recuperar nossos ânimos, recuperar nossa fé e saber que nossa razão, a gente pode ser indivíduo com razão limitada, está ótimo. Nossa razão estando limitada está ótimo. Limitada na nossa cultura, na nossa soberania, na nossa pátria, no nosso caráter, na nossa honra, na nossa felicidade, na nossa fé, na nossa harmonia interior, paz, amor. A gente podemos. Vamos juntos vencer. Tá certo? Um grande abraço. Fica com Deus.